Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Para a aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento humano, mas na perspectiva de um outro teórico. Na aula passada, a gente abordou o Jean Piaget, que foi um biólogo e psicólogo suíço, que, enfim, construiu toda uma teoria sobre como nós nos desenvolvemos desde crianças até adolescentes, com um foco voltado para aspectos biológicos, para aspectos psicológicos, claro, e considerando o que ele chama de meio, né? Que a gente chama de meio, que diz respeito àquelas pessoas mais próximas. Então, a influência que esse contexto mais próximo tem sobre o nosso crescimento, sobre o nosso amadurecimento. Para hoje, o foco da aula de hoje ele é no Vygotsky. Ele foi um psicólogo do final do século XIX até o começo do século XX, que tem a sua importância para essa nova perspectiva sobre o desenvolvimento humano, importante ainda hoje, diga-se de passagem. Muitos pesquisadores atualmente se baseiam nos conceitos que o Vygotsky trouxe, né, que ele construiu no decorrer da vida dele para entender como que nós nos desenvolvemos diante da realidade que nós temos hoje. O Vygotsky ele viveu no século passado e hoje nós vivemos num tempo muito diferente em alguns aspectos, né? Nós temos hoje tecnologias, nós temos computadores, nós temos internet. A forma da nossa interação hoje, ela acontece por meio de celular, smartphone, notebook, entre outras ferramentas digitais que não existiam na época dele. Então, os pesquisadores atuais continuam estudando o assunto, compreendendo de que forma a gente se desenvolve nessa sociedade de hoje, nessa interação que é tão permeada por tecnologias, né, por formas diferentes de comunicação, entre outros aspectos. Então, o foco da aula de hoje é no Lev Vygotsky. Então, aqui nós estamos na continuação do texto 1, que vocês encontram lá no CIGA para baixarem. É aquele mesmo capítulo do livro, a unidade 1, tá? Mas agora focando no Vygotsky, certo? A semelhança do que acontece com o Jean Piaget, como a gente viu na aula passada, o Vygotsky, ele se dedicou a entender o que acontece durante a nossa vida que faz com que a gente se desenvolva. Essa é a grande pergunta que o Vygotsky, como psicólogo do desenvolvimento humano, se fez, certo? E para compreender como esse processo acontece, ele foi desenvolvendo, construindo a teoria dele, atribuindo importância a, ao nosso contexto, não somente próximo, como fez o Piaget, né? Não somente os pais ou o professor na escola, mas levando em consideração toda a nossa sociedade, né? Compreendendo que nós somos seres que, quando nascemos, nós chegamos ao mundo e somos apresentados a uma sociedade que já está estruturada. Né? As pessoas já vivem da forma como elas vivem. Quando nós nascemos e chegamos ao mundo como bebês, a gente encontra um mundo já construído, apesar de que essa construção nunca para. Mas nós chegamos ao mundo que já tem as suas regras, que já tem, enfim, um mundo, digamos, já construído, né, em que a nossa chegada vai continuar contribuindo com essa construção. Mas quando nós nascemos, nós nos deparamos com algo pronto, entre aspas, tá? Porque a nossa sociedade vive em construção. Então, para entender como que esse ser humano se desenvolve, né, esse ser humano que é inserido numa sociedade, para entender aquele sujeito, é necessário entender em que ponto a sociedade na qual esse indivíduo está inserido, de que ponto essa sociedade influencia ele. Então, a gente está falando em regras sociais, a gente está falando em valores, a gente está falando em aspectos políticos, aspectos históricos como um todo. Né? Então, é necessário que a gente compreenda isso
para entender, a gente entenda o quadro para entender um elemento. Acho que seria possível a gente sintetizar dessa forma, tá? Compreender o conjunto para entender a determinada parte do conjunto. Acho que dessa forma fica mais claro, certo? E com esse objetivo, o Vygotsky jogou o foco da atenção dele, da pesquisa dele, em aspectos históricos e culturais do ser humano, certo? Mas vamos começar aqui falando um pouco do primeiro tópico. O Vygotsky, ele nasceu lá no século XIX e faleceu prematuramente no século XX. Né? Se a gente for contar aqui, 6, 16, 26, morreu com 38 anos, quase. Né? Então, morreu jovem. Mas nesse tempo ele conseguiu construir teorias inovadoras sobre a relação entre o pensamento e a linguagem, sobre a natureza do desenvolvimento infantil e sobre o papel da instrução, né, o papel da educação no desenvolvimento. Esses foram alguns tópicos, entre tantos outros que o Vygotsky pesquisou, né, que ele estudou. Tá, mas qual foi o ponto base, né, sobre o que o Vygotsky, sobre qual entendimento o Vygotsky lançou o olhar dele e foi estudar o desenvolvimento humano? O pressuposto básico da teoria dele é o de que as origens das formas superiores de comportamento consciente, tá? Essas formas superiores de comportamento consciente são o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa atenção voluntária, né? São 3 das formas superiores de comportamento consciente nossas, tá? Então ele foi pesquisar as origens que diferenciam nós, seres humanos, dos outros animais, né? E que essas formas e as origens, né, elas devem ser achadas nas relações sociais que o homem mantém. Então, nós, diferente dos outros animais, que comumente a gente chama de animais irracionais, nós somos seres que dispomos de uma consciência humana. O nosso pensamento se defronta com realidades e nós construímos entendimentos sobre elas, certo? Nessa construção dessas formas superiores de comportamento, a gente desenvolve o nosso pensamento. Aqui a gente está falando, por exemplo, da nossa habilidade de raciocinar sobre as coisas, né? Se deparar com problemas e pensar sobre eles para escolher a melhor forma de solução, né? Quando a gente avalia alternativas para escolher a melhor para a gente naquele momento, certo? Então nós somos animais conscientes que dispomos dessas habilidades, dessas formas superiores de comportamento consciente. Mas, de uma forma diferente do que o Piaget, por exemplo, explicava, já que ele atribuía a um desenvolvimento biológico que deveria acontecer antes para que então a gente se desenvolvesse, o Vygotsky entendia o sentido contrário disso. Para o Vygotsky, era importante a gente entender, primeiro, como esse ser humano vai aprender, né, como ele vai conviver, como ele vai interagir, para então compreender como ele se desenvolveu. Ou seja, para o Vygotsky, a interação vem antes do desenvolvimento. Já para o Piaget, o desenvolvimento vem primeiro, né? O desenvolvimento vem antes da interação. Então a gente percebe como são duas perspectivas que divergem. São diferentes porque lançam importância a diferentes pontos, né? O Piaget para o aspecto biológico, primeiro você se desenvolve para então aprender, para então conviver, interagir. Para o Vygotsky é o contrário. Primeiro você interage para então desenvolver, inclusive, habilidades ou predisposições hereditárias, né? A interação vem primeiro para o Vygotsky. Como a interação é social, é necessário entender e lançar foco nas relações sociais para a gente entender o ser humano, no seu desenvolvimento, certo? Então, para o Vygotsky, o ser humano ele é um sujeito ativo, ou seja, o ser humano não é simplesmente respondente a estímulos do meio ambiente, certo? Então, o ser humano, ele não é o resultado de estimulações do contexto, da sociedade.
no sentido da seguinte forma: não é porque o ser humano precisa das relações sociais para se desenvolver que ele vai simplesmente responder a estímulos. Não. O ser humano ele é um sujeito ativo do seu desenvolvimento. Ele busca formas de aprender, de interagir, de conviver, de se desenvolver. De, por exemplo, na escola, um aluno, na perspectiva do Vygotsky, ele não vai simplesmente responder às perguntas da professora. Esse aluno, na interação, vai fazer as suas próprias perguntas. Então, dessa forma, fica um pouco mais claro essa ideia de sujeito ativo para o Vygotsky, que, por exemplo, no contexto ali da sala de aula, não é só aquele aluno que fica quieto, observando a aula, fazendo anotação, e que só interage quando a professora pergunta alguma coisa para ele. Esse aluno, de acordo com o Vygotsky, nessa interação, com o passar do tempo do desenvolvimento, ele vai desenvolvendo uma autonomia para ele mesmo raciocinar sobre o assunto e fazer as perguntas que ele tiver, as dúvidas que surgirem quando ele vai raciocinando, tá? Então, existe assim não diria no senso comum, mas algumas pessoas se confundem, né, quando pensam sobre a teoria do Vygotsky e acreditam que para o Vygotsky o ser humano é simplesmente um reflexo que só dá respostas para o que o contexto joga para ele. O que é o contrário, né? Não acontece isso. Para o Vygotsky, o ser humano é um sujeito ativo do seu desenvolvimento, certo? Então, é um sujeito ativo, ele age sobre o mundo, sempre em relações sociais, nós sempre estamos em contato com outras pessoas. Ainda que não diretamente, digamos, presencialmente, naquele momento exato. Mas, quando nós estabelecemos relações, a relação ela é direcionada para o outro. Ou para uma pessoa que está na nossa frente, conversando pessoalmente, ou para um grupo de pessoas que pode estar à distância, como acontece nesse momento. Eu gravando essa aula para os alunos do curso de História do SEAD da UFP, da disciplina de Psicologia da Educação. Eu estou mantendo com vocês, nesse momento, um tipo de relação social. Apesar de nós estarmos distantes, apesar desse contato não estar acontecendo de forma ao vivo, instantânea, né? Infelizmente eu não posso lançar perguntas para vocês, ou vocês não podem devolver perguntas para mim, para que a gente interaja num diálogo, por exemplo, mas a gente está estabelecendo algum tipo de relação social nesse momento em que eu estou gravando, pensando em vocês, pensando em que tipo de dúvidas, por exemplo, vocês possam ter, né? E no momento em que vocês estão assistindo essa aula, em que estão focados no que eu estou falando, na mensagem do slide, nesse momento que vocês estão me ouvindo, né, raciocinando sobre o que eu estou falando, comparando com o conteúdo do texto, com o que consta no slide, e assim construindo as respostas e construindo perguntas. Então, assim, a relação social ela acontece de diferentes formas. Não necessariamente quando a gente está no mesmo ambiente, presente com a outra pessoa, certo? E nessa interação, nós transformamos essa interação, essas ações, para que elas constituam o funcionamento de um plano interno. Então, inclusive no capítulo que eu passei para vocês, eles denominam plano interno e plano externo, tá? Então, o que é que seria o plano externo? Seria tudo que contém no contexto, tudo que está para além da gente, fora da gente, né? Então, são as pessoas, são as falas das pessoas, né? O que elas comentam sobre mim, sobre eles, sobre a notícia que passou no jornal, né? Sobre o assunto que eu estudei, e, enfim, estou comentando aqui, né? A aula foi sobre Vygotsky, que eu estou aqui conversando com o pessoal da minha casa, né? Isso tudo que está para além da gente é o plano externo. O plano interno diz respeito ao que acontece no meu raciocínio, no meu pensamento. Lembra que nós somos seres conscientes, né? Nós nos desenvolvemos, inclusive, vou voltar aqui no slide, das formas superiores de comportamento consciente. Pensamento, memória, atenção voluntária, entre outros, são três, aqui no caso do exemplo, três elementos que formam esse plano interno, certo? Então, na interação do plano interno com o plano externo,
eu, como um sujeito ativo, que questiono, que pergunto, que interajo, tá? Vou transformando os conteúdos externos em conteúdos internos, ok? E aí vocês me perguntam quais, então, o que compõe, né? De que forma o Vygotsky entende o desenvolvimento humano, como é que isso acontece, né? Principalmente pensando na criança, né? Que é o ser humano que está ali no início da sua vida e que está começando a estruturar, né? Os seus planos internos, o seu pensamento, o seu raciocínio, né? Como é que isso acontece? O Vygotsky, ele divide em 3 aspectos. O primeiro aspecto é chamado de aspecto instrumental. O que ele quer dizer com isso? Nós não apenas respondemos aos estímulos apresentados no ambiente, mas nós alteramos esses estímulos e usamos as modificações como um instrumento do nosso comportamento. Ou seja, nós nos apropriamos, tá, desses elementos, desses estímulos externos do ambiente. Nós não vamos simplesmente responder a eles. O que acontece? No exemplo do capítulo, né, é um exemplo que eu considero até curioso, porque eu não, antes de ler esse capítulo, esse exemplo eu não imaginava ele em específico. Mas vamos lá. Amarrar um laço no dedo, a princípio, de uma forma objetiva, pode ser simplesmente um laço amarrado no dedo. Digamos que a criança, que tenha sido a mãe da criança, que na interação com ela pegou um laço que ela encontrou ali e tal, fez um nó no dedo da criança. Se a gente parar aqui nessa explicação, né, e simplesmente um laço ser amarrado no dedo, isso vai significar simplesmente isso, que foi como na foto que a gente está vendo no slide, um lacinho vermelho amarrado no dedo. Mas eu pergunto, o que é que isso significa? Significa somente um laço amarrado no dedo? É uma explicação objetiva, né? Mas a resposta pode ser diferente disso. Esse laço amarrado no dedo pode adquirir um sentido, né? Pode ser uma função mediadora, que no caso do exemplo diz lembrar de algo importante. Imaginemos que nesse momento que a mãe foi amarrar o laço no dedo do filho dela, da criança pequena, ela diga: olha, eu estou amarrando esse laço no seu dedo para que quando você chegar na casa da sua avó, você diga que eu comprei digamos, deixa eu elaborar melhor esse exemplo, tá? Pronto. A mãe amarrou o laço do dedo da criança e disse: olha, quando você chegar lá na casa da sua avó, que você olhar para esse laço do seu dedo, você lembre de falar para ela que eu já guardei as suas roupas na mala. Digamos, vamos supor aqui que eles vão viajar juntos e a mãe pediu para avisar isso para a avó da criança, certo? Esse é o recado. É provável de acontecer de a criança chegar na casa da avó, se deparar com aquele laço, que é uma coisa diferente, estranha, não é comum da nossa vivência andar com laços amarrados no dedo. Acho que a gente pode concordar aqui que tanto a criança quanto qualquer outra pessoa que veja aquele laço vai chamar atenção, né? Então é provável que essa criança, ao chegar lá, se estranhe com o laço no dedo, ou a própria avó veja aquele laço no dedo e pergunte o que é aquilo, tá? Então, a criança vai responder o sentido daquilo, o combinado, o entendido na interação da criança com a mãe. Qual foi a mensagem? Quando chegasse na casa da avó, avisasse que a mala dele estava pronta. Então, a avó pode perguntar: esse laço no seu dedo, o que é isso? A criança, como interagiu e construiu um sentido para isso, vai explicar. É que a minha mãe falou para pedir para avisar que a minha mala está pronta. Ou a própria criança, se mesmo a avó perguntar nada, já vai olhar o laço no dedo e dar a resposta, comentar. Né? Então, assim, uma coisa tão objetiva e tão simples que é um laço amarrado no dedo, toma todo um sentido diferente quando na interação a criança, né, o que a gente vai já falar sobre internalização, a criança internaliza o recado, a mensagem, para passar essa mensagem adiante.
Caso esse exemplo não tenha ficado um pouco claro, eu acredito que com os próximos slides, os próximos tópicos, ele vai ficar um pouco mais compreensível, tá? Então vamos lá. O segundo aspecto é o aspecto cultural. Então, o que é que isso significa? Meios estruturados pela sociedade que organizam os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumentos, tanto mentais quanto físicos, para ela dominar as tarefas. Um grande exemplo, tá, de meio para o nosso desenvolvimento, né, um meio social, é a linguagem. Tá? No Brasil, no Nordeste, no Piauí, né, em cada uma das cidades, nós dividimos, nós compartilhamos a mesma língua, que é a língua portuguesa. Claro que essa língua portuguesa, ela tem marcas diferenciadas de região para região, né? Aqui no Piauí, a gente tem palavras que são comuns no nosso dia a dia, né? A gente tem sotaques que são comuns no nosso dia a dia e que são diferentes de outros estados, de outras regiões. Mas ainda assim, a gente compartilha uma linguagem, uma língua, que é a língua portuguesa. Mais uma vez, quando nós nascemos, né, e vamos nos desenvolver, essa língua ela já existe, né? Nas primeiras interações dos adultos entre a gente, entre os adultos e a gente criança, eles estão falando com a gente, né, nos estimulando, nos chamando a atenção, né, chamam a gente pelo nosso nome, né, vão brincando naquela brincadeira, né, de falar, de cantar, entre outras coisas, por meio da língua portuguesa. E é uma língua que foi construída socialmente antes da gente nascer e que continua sendo construída depois que a gente nasce, enquanto a gente vai se desenvolvendo. Então, a gente vai se desenvolvendo com base no aspecto cultural, um deles, que no caso é a língua, certo? Por conta disso, um dos instrumentos básicos criados pela humanidade, que é a linguagem, o Vygotsky enfatiza essa linguagem e o pensamento. Quando eu estou pensando, sei lá, digamos que eu faça uma pergunta a vocês, né? Digamos que a gente está aqui em sala de aula e eu lance uma pergunta para vocês. Né? Gente, o que é o aspecto cultural do Vygotsky? Quando vocês forem raciocinar, quando vocês forem pensar na resposta, esse pensamento lá dentro da mente de vocês, né, vocês vão estar trabalhando com palavras e com sentidos. Vocês podem até ficar com a boca fechada, né? Mas na mente de vocês, vocês vão estar elaborando aspecto cultural. Eu lembro que aspecto cultural tem a ver com a cultura, com a sociedade, e que tem a ver com uma coisa comum para todos. Isso tudo no pensamento. E no pensamento de vocês, vocês vão estar usando palavras, com frases, quase que textos inteiros, em língua portuguesa. Então, o pensamento de vocês, ele vai se basear na linguagem que é construída culturalmente, socialmente. Daí a relação que o Vygotsky estabelece entre a linguagem e o pensamento, né, se comunicando. Então, esse é o segundo aspecto cultural, tá? E agora o aspecto histórico, né? Até interessante falar sobre isso, já que a gente está no curso de História, né? É curioso. Mas vamos lá. Como é que acontece isso, né? Esse aspecto histórico no desenvolvimento humano? O aspecto histórico se une com o aspecto cultural, porque os instrumentos que o homem usa para dominar o seu ambiente, um deles a linguagem, né? E esse instrumento e o próprio comportamento, eles foram criados e modificados ao longo da história social da civilização. Com o passar da história, nós, seres humanos, vamos estabelecendo regras sociais, comportamentos, valores, ideias, ideologias que vão se transformando. E isso se deve a muitos aspectos do que aquele momento histórico que aquela civilização está vivendo tem, né, a oferecer, tem a proibir, tem a questionar, tá? Então, digamos, na sociedade brasileira hoje, né, como ela está estruturada,
Nós vivemos numa sociedade que preza pela democracia, a gente está falando de uma forma de governo, em que nós temos uma lei, a Constituição Federal, que garante objetivamente direitos, né, garantias fundamentais para todos nós. Então, para a nossa sociedade de hoje, certo? Nós somos cidadãos que temos liberdades, né, previstas em lei, né, e que são entendidas também como devidas pela nossa sociedade. Ou seja, a nossa sociedade, ela compartilha de regras, né, de valores, nesse momento em que a gente vive, 2025. Pode acontecer de daqui a alguns anos, algumas décadas, esses mesmos valores que a gente tem hoje se modificarem. Então, a gente pode estar falando de influências políticas, a gente pode estar falando de influências econômicas, de influências culturais, tá? Entre tantas outras que podem transformar. Né? Então, o ser humano ele vai se modificando no decorrer da história. Então, o aspecto histórico de cada uma das sociedades, em cada época de cada uma das sociedades, influencia como as pessoas se desenvolvem. Eu, né, digamos nós, né, nessa sociedade brasileira que defende, que protege, né, as liberdades individuais, garantias e também sociais, nós temos, por exemplo, liberdade de expressar nossas opiniões, certo? Respondendo devidamente por aquelas opiniões que infringem o direito dos outros, certo? E expressar minhas opiniões diz respeito, por exemplo, à possibilidade de eu expressar minhas ideias, né? De expressar meus pensamentos, meus sentimentos. E isso tudo, essa expressão das minhas ideias, né? Me expressar emocionalmente, afetivamente, eu ter essa possibilidade permite que o meu desenvolvimento humano aconteça de uma forma mais saudável. Diferente, por exemplo, de sociedades, por exemplo, sociedades que proíbem as mulheres de vestirem roupas que elas queiram usar. Todas elas devem se cobrir, digamos, por exemplo, com uma burca. Né? Como fica o desenvolvimento humano dessa mulher, vez que para ela é proibido usar roupas, as roupas que porventura queira usar, frequentar os lugares que ela queira frequentar, né? Falar as opiniões dela, as opiniões que, enfim, como que fica o desenvolvimento humano para essa pessoa que é proibida, né, tolhida de tantas coisas. Então a gente está falando de aspectos históricos atuais conectados com o desenvolvimento humano. Tá? Eu acredito que com esses exemplos possa ter ficado mais claro, tá? Essa ideia do Vygotsky, de como o aspecto histórico influencia o desenvolvimento. Daí o slide vai finalizando, explicando que os instrumentos culturais expandiram os poderes do homem e estruturaram o seu pensamento, de maneira que, se não tivéssemos desenvolvido, por exemplo, a linguagem escrita, né, a letra, a palavra e a aritmética, a matemática e todos os cálculos, a gente não teria a organização de hoje, certo? A gente não teria essa organização de processos superiores da forma como eles existem. Se nós não temos uma linguagem desenvolvida, palavras, né? Entender letras, entender os números, como que poderia acontecer a nossa comunicação? Seria por meio de barulhos, assim, como a gente imagina, por exemplo, os homens das cavernas, né? Como que a gente poderia olhar para isso aqui e dizer que isso é um copo? No sentido matemático, tá? Quantidade, copo, né? Como eu poderia denominar, apontar e dizer o que é isso? Né? Se nós não temos palavras e nem o conhecimento dos números, nós ficamos tolhidos, né? Quase que impedidos mesmo de nos expressar, de dar nome às coisas e tudo mais. Então, a linguagem, construída socialmente, a aritmética também, né? Esse entendimento dos números, dos cálculos, fazem parte do nosso desenvolvimento dos processos superiores, certo? Eu desenvolvo meu pensamento com base numa linguagem que é construída socialmente.
o meu raciocínio, não só na prova de matemática, mas no nosso dia a dia, de saber diferenciar, de fazer cálculos, saber quantidades, isso tudo ia ficar prejudicado se eu, por exemplo, não tivesse o entendimento da aritmética, que é uma construção social, certo? Então, são três aspectos que juntos compõem, né, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento infantil, principalmente, tá? Daí eu trago esse em forma de pensamento, digamos assim, né? Tanto que eu coloquei nesse balão que parece aquelas desenhos em quadrinhos, tá? Para trazer essa ideia do pensamento do Vygotsky, que seria o seguinte: a história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham juntos. E mais do que isso, estão de tal forma conectados que um não seria o que é sem o outro. Ou seja, o homem, em seu desenvolvimento, não existiria sem a sociedade, e a sociedade não existiria sem o desenvolvimento humano, certo? Então, um está conectado com o outro. Tanto a gente pensar ao longo da história nas sociedades que conseguiram, que atingiram o apogeu, tanto quanto as sociedades que quebraram, que caíram, né? Esse caminho nem sempre é no sentido de progresso, né? Isso depende também da perspectiva de cada um. Mas esse desenvolvimento acontece juntos, né? Em alguns momentos históricos, indivíduos e sociedades declinando e outros atingindo o apogeu, certo? Vai nesse movimento. E a história está aí para demonstrar para a gente como, em vários exemplos, como isso acontece, certo? Mais à frente, a gente já vai focar um pouquinho mais nesse desenvolvimento infantil para o Vygotsky. Tá? Então, os adultos, eles incorporam as crianças desde o seu nascimento nas relações sociais e na cultura. Assim que nós nascemos, nós somos seres que precisamos ser cuidados por outras pessoas. Né? É a mãe que amamenta no peito. Vamos lá, o médico já no momento do parto, né, que traz a criança à luz, né? A mãe que naquele momento já vai amamentar. Enfim, esse bebê vai precisar ser higienizado, esse bebê vai precisar ser protegido, enfim, do frio, do calor, da chuva, do sol e tudo mais. Né? Então, desde pequeno, os adultos incorporam as crianças nesse sentido. Desde bebê, nós já estamos participando de relações sociais e culturais, certo? Então, quando pequenos, as respostas das crianças são dominadas por processos naturais, especialmente aqueles proporcionados pela herança biológica. É o caso, por exemplo, da criança que assim que nasce e que é colocada no peito da mãe, ela vai ter essa resposta, esse reflexo de sugar o peito da mãe para poder se alimentar. Não é um comportamento que foi ensinado à criança, né? Não foi algo que a criança precisou aprender para fazer. A gente está falando de uma herança biológica da nossa espécie, certo? Mas, por exemplo, essa criança pequenininha vai crescendo, né? Ela vai ali em contato com a mãe, com o pai, com a família, com os vizinhos, com professores e tudo mais. E nesse contato, nessa interação, ela vai desenvolvendo. E aí essa criança ela vai crescendo e, por exemplo, aqui no exemplo eu até criei esse, que é uma coisa assim que eu já vi acontecer, né? O adulto ali, por exemplo, o pai da criança, né? Tá ali brincando com um bebê pequeno, e aí ele coloca uma fralda no rosto e vai falar com a criança se assusta, né? Porque é o adulto, o pai dela, que está ali no dia a dia, cobriu o rosto, então a criança não identifica quem é, se assusta e começa a chorar. Né? Depois que essa criança vai crescendo mais um pouco, que ela vai amadurecendo e tudo mais, com a mediação desse adulto explicando o que aconteceu, né? Claro, com a capacidade da criança de ir entendendo, certo? Então ele vai lá e explica, mostra a fralda, coloca no rosto e tira e mostra que é ele que estava escondido. Então a criança, ela vai entendendo que aquilo que aconteceu antes, que assustou ela e fez ela chorar, não é motivo para isso, porque quem está ali é o pai dela brincando com ela. Nessa interação ela vai aprendendo. E no que ela vai aprendendo, ela muda a resposta que ela dá para
para aquela brincadeira do pai. Então, depois de crescer um pouco, com a mediação do adulto explicando o que aconteceu, a criança entende que aquilo foi uma brincadeira e que não é motivo para ter medo e para chorar. Então, a gente está falando inicialmente, né, de uma resposta baseada no, digamos, no medo que a criança teve, né, para depois, com a interação, né, com a mediação do adulto, ela aprendendo que aquilo é uma brincadeira, ela deixa de ter medo e deixa de chorar. Tá? A mediação do adulto dá forma aos processos psicológicos mais complexos da criança. Para que a criança entenda todo esse processo que eu expliquei, que eu expliquei agora de uma forma tão rápida, num exemplo tão objetivo, isso exige um amadurecimento da criança, né? Isso leva tempo, isso leva energia investida pela criança na compreensão, certo? E a mediação do adulto nesse processo dá forma aos processos psicológicos mais complexos da criança, porque é dessa forma, com a aprendizagem, que a criança vai desenvolvendo as formas de raciocinar. Né? Veja que, para a gente, quanto adulto, pode parecer muito simples esse movimento da criança entender que é o pai dela que estava brincando com a fralda no rosto, né? Cobrindo o rosto com pano, que assustou ela. Mas, naquela etapa, né, isso é um avanço do desenvolvimento dela, certo? A gente não pode desconsiderar isso, né? Os detalhes, as características próprias da criança naquele momento, tá? Então, o funcionamento nosso, psíquico, ele acontece de duas formas. O primeiro deles é o interpsíquico e o segundo é o intrapsíquico. Como que eles acontecem? O interpsíquico, ele é esse processo partilhado entre as pessoas, e são processos que só funcionam na interação entre a criança e o adulto, como no exemplo anterior, que foi o exemplo da fralda. O funcionamento interpsíquico, nesse exemplo, aconteceu quando existiu a conversa, a explicação do pai, mostrando a fralda e contando tudo mais para a criança. Porque foi inter, né? Foi no inter, foi entre duas pessoas, nesse caso, né? Depois desse funcionamento entre duas pessoas, entre pessoa e grupo, entre pessoa, sociedade, entre pessoa, escola, entre pessoa, professora, né? Depois disso, fica possível o funcionamento intrapsíquico. Quando a criança cresce, a criança é capaz de executar os processos de forma autônoma. Depois que ela aprendeu que o pai estava brincando com ela, com a fralda, né? Se outra pessoa fizer o mesmo, ela já vai ter aprendido que aquilo ali é uma brincadeira e ela sozinha vai entender aquilo. Ela não vai precisar, novamente, que um adulto explique para ela a mesma coisa. Tá? Então, ela cresceu. Naquela primeira interação, ela entendeu que foi uma brincadeira. Então, se, por exemplo, a mãe chegar com a fralda no rosto e tirar para brincar com ela, ela já não vai mais ter medo nem chorar. Por quê? O funcionamento interpsíquico na interação do pai com o bebê se tornou um funcionamento intrapsíquico, dentro, né? Dentro da mente da criança. Não há mais a necessidade do pai, por exemplo, voltar e conversar com ela a mesma coisa, tá? Então, nessas interações da criança entre o pai, entre a mãe, criança e a vizinha, entre a professora e a escola, e vejam que as setas, estão apontando em duas vias, cada uma delas, né? Porque a interação, já que para o Vygotsky a interação social ela é o foco para se compreender o desenvolvimento humano, essa interação acontece entre todos os personagens que compõem, né? Então, não é só, claro, o entendimento da criança, a gente vai precisar entender a criança como esse ser que interage com o contexto, né? Mas, ao mesmo tempo, os outros personagens do contexto também estão interagindo, certo? Por isso que as setas estão sempre com duas pontas, né? Então, são duplas, digamos assim, né? Essa interação não para de acontecer. Então, com o passar do tempo, a criança vai interiorizando os meios de operação das informações, né? Os entendimentos que ela teve, ela vai desenvolvendo, né, aos poucos, claro. Ela vai interiorizando para dentro da mente dela, digamos assim. E são meios que são historicamente determinados. Né? A nossa língua, por exemplo, de hoje, a língua portuguesa que a gente compartilha,
É diferente da língua portuguesa de 1950. É diferente da língua portuguesa de 1800. É diferente da língua portuguesa de 1500, quando os portugueses invadiram o Brasil, por exemplo. Tá? Então, cada momento da história influencia a língua que é um meio historicamente determinado, né? E culturalmente organizado também, certo? E esses meios, né, eles vão fazendo com que a natureza social das pessoas, ou seja, aquilo que eu vou aprendendo na interação com os meus pais, com a professora, com os colegas na escola, com o trabalho, né, com os colegas de trabalho e tudo mais, que são construções sociais, eu vou interiorizando e se tornam uma natureza psicológica. Quando eu interiorizo, né, quando o funcionamento passa do interpsíquico para intrapsíquico, o que é social e é apropriado por mim se torna uma natureza psicológica, né? Minha, individual, enquanto sujeito, né? Aspectos subjetivos meus. Né? O que é que eu carrego, por exemplo, de influência da convivência com meu pai? O que é que era importante para o meu pai, né? Os valores que ele tinha e que eu interiorizei na convivência que eu tive com ele. O que é que, por exemplo, era importante lá para a professora de história que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade, quando ela explicava o assunto, por exemplo, da invasão do Brasil pelos portugueses. Né? O que é que eu carrego daquela época que eu interiorizei? E que, quando eu interiorizei, passou para um funcionamento intrapsíquico e passou a fazer parte da minha natureza psicológica. Né? Vejam que é nesse movimento de interação que aspectos sociais vão sendo interiorizados para a minha natureza psicológica. Daí a importância da sociedade, dos aspectos históricos, culturais, envolvidos no meu desenvolvimento. Quem eu sou hoje se deve muito a com quem eu interagi e a com o que eu interagi durante a minha vida. Ok? Especificamente sobre o desenvolvimento da fala entre nós seres humanos, né? O capítulo, inclusive, informa o seguinte: a fala, ela envolve elementos referenciais, a conversação orientada pelo objeto, as expressões emocionais e outros tipos de fala social. Quando a gente nasce, nós não sabemos, nós não temos predisposição, pelo menos quando a gente nasce, digamos, no Brasil, nós não temos predisposição a falar português, já entender o português por completo desde nascença. Nós vamos construindo essa habilidade com as nossas interações, certo? A criança, por exemplo, ela não vai saber falar as primeiras palavras de uma forma bem correta, bem certinha, né? Quem convive com crianças pequenas sabe que elas, chapéu, por exemplo, ela chama apel, né? Enfim, cachorro, ela pode chamar chorro, e por aí vai, né? Ela vai aos poucos aprendendo a nossa linguagem, certo? Então, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo essa habilidade. Então, essa fala, ela envolve elementos referenciais, porque na sociedade, na fala das outras pessoas, que ela vai encontrar referências para se comunicar por meio da língua. A conversação é orientada pelo objeto, ou seja, quando nós desenvolvemos a linguagem, nós orientamos as palavras, né, as frases, tudo, relacionadas a determinadas coisas, certo? Como eu comentei antes, esse aqui é um copo. Isso aqui é um pincel de quadro, um pincel na cor preta. É um pincel, quantidade. E por aí vai, né? A conversa é orientada pelo objeto. E as expressões emocionais, no sentido da nossa capacidade de expressar, por meio de palavras, sentimentos e emoções que nós estamos passando. Ah, hoje eu estou triste, né? Nossa, tá triste por quê? Ah, aconteceu tal coisa, me deixou para baixo e tudo mais. Triste ou tristeza não é um objeto concreto, como, por exemplo, esse pincel. Triste é um conceito que nós criamos, que a palavra para denominar determinados sentimentos que são subjetivos, são internos nossos, certo? Então,
por meio da linguagem, nós conseguimos expressá-los. Hoje eu estou feliz, enfim, vou viajar, já estou com a viagem toda certa, estou feliz que vou viajar lá para a praia, não sei, enfim. Então, nós damos nomes, por meio da linguagem, a sentimentos, né, que são internos e conseguimos expressá-los, colocar para fora. Além de outros tipos de fala social. Inicialmente, aspectos motores e verbais são misturados. Né? Nós, enquanto crianças pequenas, não conseguimos diferenciar muito bem o que movimento isso da nossa fala a gente faz para falar certinho a palavra, para a gente ser compreendido. Né? E quando a criança, quando cercada de adultos na família, a fala da criança começa a adquirir traços demonstrativos. Ela começa a indicar o que está fazendo e do que está precisando. A criança ela compreende que ela pode apontar ou ela pode dizer o nome de tal coisa, porque naquele momento ela está querendo aquilo. Ela pode dizer água, né, quando ela está com sede, querendo beber água. Ou ela pede um brinquedo que está longe dela, que ela quer brincar naquele momento. Né? Ela vai nesse sentido, demonstrando, né? Ela vai indicando. Depois de algum tempo, ao fazer distinções para os outros com o auxílio da sua fala, ela começa a fazer distinções para si mesma. É no movimento da criança ficar mais autônoma, né? Não ficar sempre indicando, apontando ou falando os objetos que ela quer para o adulto. Né? Ela vai se tornando autônoma para ela mesma ir atrás daquele objeto que ela quer. A fala vai deixando de ser um meio para dirigir o comportamento dos outros e vai adquirindo a função de autodireção. A criança deixa de ficar água, ou então pão, ou então o carrinho, né, boneca, não sei. Ela deixa de indicar, direcionando a fala para o adulto pegar e entregar para ela vai deixando isso de lado para ela mesma entender. Agora eu quero água. A criança maiorzinha, né? Agora eu quero água. Ela pode ela mesma pegar o copo e ir lá no filtro encher e beber a água, tá? É nesse sentido, certo? O desenvolvimento está alicerçado sobre planos das interações. Com esses exemplos todos, e também com o que a gente já viu nos slides passados, né? Fica compreensível essa necessidade de interação para que a gente se desenvolva. Então, a ação do ser humano, nesse exemplo da criança, por exemplo, tem inicialmente o significado partilhado. A criança deseja o objeto inacessível, né? É a água, o filtro que está muito alto, é um brinquedo que está no fundo da gaveta, a criança não alcança. E por aí vai. A criança que deseja o objeto inacessível faz movimentos para alcançá-lo. Ou aponta o dedo, ou fala, né? O brinquedo, boneca, carrinho, água. E o adulto interpreta, acho que ela está querendo beber água. Ou então, está querendo brincar com um carrinho agora. E aí o adulto vai e age, né? Vai, pega o objeto e dá para ela. Os movimentos da criança, como de apontar o objeto, movimentar o corpo para mais perto do objeto, afetam o adulto e no objeto. Ou seja, a criança ainda não é autônoma. O que a criança fala, aponta, faz, não é dirigido diretamente para o objeto que ela quer, mas para chamar a atenção do adulto. Né? Então, até esse momento, ela ainda não consegue a autonomia dela. Então, todos nós, quando crianças, a nossa ação inicialmente tem um significado partilhado. Né? O que eu faço de apontar o brinquedo, a exemplo dessa criança que está no slide, né, de apontando ali alguma coisa que ela quer, isso aqui está partilhado por mim, digamos, eu a criança apontando que quer o objeto, e pelo adulto que vai me ver fazendo isso e vai entender, ele está querendo beber água, está apontando para o filtro. Né? Esse é o primeiro momento. A criança deseja o objeto inacessível, faz movimentos para alcançá-lo, o adulto interpreta como o desejo de obtê-lo, então lhe dá o objeto. A interpretação dos movimentos pelos adultos permite que a criança transforme o movimento de agarrar em gesto de apontar. Né? A criança não tem o desenvolvimento de ir lá pegar o copo, encher d'água e beber, mas ela aponta. E quando ela aponta, a intenção dela é beber água, e o adulto, quando vê, interpreta, tá com sede, tá, vou botar um copo d'água para a criança beber. Né? Como acontece, por exemplo, com o bebê aqui no slide, né, que ele está apontando para alguma coisa, está apontando e está olhando, né?
Então, o gesto de apontar por parte da criança é criado na interação, né? E a criança passa a ter controle de uma forma de sinal, apontar a partir das relações sociais. Se a criança, quando aponta aquilo que ela quer, né, o adulto enxerga e dá para ela, essa interação social, essa relação social, vai fazer com que ela entenda, então se eu apontar ali quando eu estiver com sede, apontar para o filtro, o adulto vai me dar um copo d'água. Né? Então, esse é um aprendizado por conta da interação. Né? Por isso, essa frase que está em verde claro bem em cima, o desenvolvimento está alicerçado sobre o plano das interações, ela é assim a marca, né? O fundamento da teoria do Vygotsky, certo? O Vygotsky considera as relações sociais como condição para o desenvolvimento, né? Nós precisamos interagir com a sociedade para nos desenvolver, e também essas relações são formadoras das funções psicológicas do ser humano. Vocês lembram, né? Que na interação eu vou desenvolvendo, vou aprendendo a linguagem, por exemplo, a língua portuguesa, no nosso caso, e isso vai facilitando meu raciocínio, meu pensamento e tudo mais. O plano interno não é a reprodução do plano externo, pois acontecem transformações ao longo do processo de internalização. Então, nós, seres humanos, não somos simplesmente repetidores do que a gente aprende no nosso contexto, né? Aquilo que a gente aprende na nossa interação, ou seja, eu sou um sujeito ativo, interajo e aprendo, esse aprendizado que eu tenho, né, ele vai sendo internalizado e eu vou transformando ele. Né? Não é porque, por exemplo, me ensinaram algo de criança que eu vou levar aquilo do jeito que foi aprendido para o resto da minha vida. Eu vou amadurecendo, vou refletindo sobre aquilo e vendo, aquilo que me ensinaram sobre tal coisa, digamos assim, que digamos seja uma coisa errada, né? Não é porque eu aprendi aquilo quando eu era criança que eu vou necessariamente levar daquele jeito para a minha vida. Né? A gente vai amadurecendo e na vida a gente vai passando por experiências que fazem a gente questionar algumas coisas que a gente aprendeu, que a gente viveu, né? E revendo aquilo que aconteceu para tirar lições novas. Né? E assim a gente vai amadurecendo, na verdade. Nem sempre há uma coisa que ano passado, por exemplo, tão pouco tempo, eu considerava certo, hoje continuo considerando. Né? E assim, o nosso desenvolvimento, amadurecimento vai nesse movimento, né? Então, as ações passam do plano interpsíquico entre ser humanos, entre ser humano em grupos, instituições, e assim vai, para o plano intrapsíquico, dentro, internalização, certo? Esse processo de internalização, ele é a reconstrução interna de uma operação externa, e ter como base a linguagem. É aquilo que eu comentei sobre o nosso raciocínio, certo? Nós precisamos de palavras, de uma linguagem, para pensar por nós mesmos, né, dentro da nossa mente, e reconstruir, né, aquilo que a gente aprendeu com o contexto, com as outras pessoas. O plano interno não pré-existe, ou seja, quando o bebê nasce, ele não nasce já com isso tudo pronto, né? Com pensamento, raciocínio, atenção, vontade, motivação. Isso é com o tempo, com o desenvolvimento, não vem pronto ali no recém-nascido, tá? E esse plano interno, ele vai se constituindo com base nas ações, né? Nas ações, nas interações sociais e na linguagem. Então, a criança primeiro aprende e depois se desenvolve. Eu preciso interagir para poder aprender e poder me desenvolver. Tá bom? Essa, sim, é uma frase que consegue sintetizar bem, resumir bem a teoria do Vygotsky. Claro, a teoria dele tem muito mais aspectos, na verdade, mas como aqui a gente está focando no conteúdo do capítulo, né, nós vamos nos ater especialmente a esse conteúdo, certo? E para a aula de hoje a gente encerra aqui. Vocês confiram o material que foi disponibilizado no Cigar, certo? Lá vocês vão ver que ainda tem mais algumas páginas desse capítulo. E também tem um artigo que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então a gente fica por aqui para a aula de hoje, pela aula de hoje, certo? Continue conferindo o Cigar, tá? Quem ainda não pegou material,
vá lá e baixe eles, estão todos disponibilizados. Com relação às dúvidas, vocês podem entrar em contato com o tutor presencial, que está no polo presencial de vocês, e continue estudando, tá? E até a próxima aula.